De Deus, leitura oficial deste culto. Para tanto, convido aqui o nosso querido tesoureiro, irmão Liésio, que fará esta leitura. Logo após estaremos orando, já adiantando para a igreja que tem uma boa notícia para vocês. Nosso querido irmão Gilmar saiu da UTI, amém, e está na enfermaria. Isso quer dizer uma melhora considerável, né? E breve nós queremos que ele vai estar em casa e aqui na igreja louvando ao Senhor. Amém? Muito bem, irmão Liésio. Irmã Rosângela já apronta aí um hino para cantar logo após a oração para recolhimento das ofertas, tá? Saúde a igreja na paz do Senhor. Abramos nossas Bíblias no livro de Colossenses, a partir do versículo 3 ao versículo 12. Colossenses 1, a partir do 3 até o 12. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém. Glória a Deus. Convido aqui o nosso irmão Gustavo Bruno. Ele vai orar pelos enfermos e orar também pelos ofertantes. E você tem a oportunidade, neste momento, de ofertar para a manutenção do trabalho do Senhor, manutenção desta casa. Esta é a casa de Papai do Céu e quem cuida financeiramente somos nós, os irmãos, os crentes, que tem que chegar e manter esta casa tão bonita, tão bela que ela é. Irmão Gustavo. A paz do Senhor, igreja, vamos orar, sabendo que todas as coisas que nos acontecem contribuem para o melhor, contribuem para o maior proveito do Evangelho em nossas vidas. Filipenses 1 e 12. Todas as coisas, todas, inclusive as enfermidades, para maior proveito do Evangelho. Meu Senhor, graças te damos, Pai, inclusive pelas aflições que nos sobrevêm,
Meu Deus. A tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o maior proveito da tua palavra em nossa vida. Mas, Senhor, te pedimos, abrevia o tempo, Senhor. Faz aquilo que tu somente podes fazer, nos revelar as causas, nos dar o norte, nos ensinar sobremaneira, Senhor. Sabemos que somos dependentes de Ti, entregamos a vida a Ti, Senhor, e nada mais em nossa vida acontece por acaso, nada, Senhor. Nos faz entender, nos ajude, Senhor, nos dê entendimento, nos molde o mais rápido possível. Mas sabemos, Senhor, que o Teu amor é sobre nós. Cura-nos, Senhor. Sempre que precisarmos, cura-nos pelo Teu poder. Aprova as medicações, os procedimentos. Abrevia, Senhor, o tempo. E tire aqueles que estão no leito. Traz de volta para o nosso meio, para que o louvor seja maior, a adoração seja maior, a entrega seja maior, a exaltação ao Teu santo nome, meu Senhor, para que demos glória, 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 glória a Ti pelos Teus grandes feitos. Assim Te louvamos, meu Pai, Te pedindo por todos os enfermos, para que sejam curados no nome santo do Teu Filho amado. Agora Te apresentamos, meu Pai, os ofertantes e aqueles que não podem assim fazê-lo, mas estão com um coração desejoso, Senhor, de Te entregar. Abençoe aqueles que vão entregar e faça prosperar ainda mais. E aqueles, Senhor, que não trouxeram, mas o coração está entregue já a Ti. Abençoe o Senhor, abre portas. Glória seja dada ao Teu nome, Senhor, porque é somente por um tempo. Certamente chegarão de mãos cheias, com coração alegre, dizendo: foi o Senhor que fez. A porta que Ele abriu eu nem imaginava que existia, mas Ele trouxe à minha vista aquilo que eu nem tinha noção que existia. Por isso Te louvamos, Senhor, Te pedindo a Tua bênção sobre tudo e sobre todos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Louvo a Deus pela oportunidade de louvar e engrandecer o Seu nome. Um hino antigo, mas é o que eu gosto de louvar. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pôde explicar. É bem mais vasto que os céus, é mais sublime além do véu. Aos nossos pais que transgrediram, Deus prometeu, Jesus, que amor sem par eles ouviram, lindas promessas da cruz.
jamais tem fim e é bem seguro ao céu de luz eu vou. Se os mares todos fossem tintas e o céu sem fim fossem papel, se as hastes todas fossem penas e os homens todos escrivãos, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante, tenho que crer nesse amor. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem vil salvou. Jamais tem fim e é bem seguro ao céu de luz eu vou. Amém. Eu agradeço a oportunidade e essa é a nossa esperança. E o amor de Deus foi tão grande. Você já pensou se o mar todinho fosse tinta, irmãos? Não ia descrever o amor de Deus. Então é esse amor que nos constrange, né? Que Deus abençoe. É verdade, esse amor é muito grande. Ninguém pode calcular o amor de Deus que alcançou a mim e a você, a todos nós. Bendito seja o seu nome. Muito bem, Ramon, agora acertei, né? Ramon Galvão está conosco. Seja bem-vindo, Ramon. Deus abençoe você. Ramon, que é dali de Santo Antônio, né? Mais uma vez está conosco aqui. E venha sempre. A igreja quer dar um bem-vindo ao nosso querido irmão Ramon. Diga, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Grupo Plenitude está presente? Grupo Plenitude? Não. Então vamos ouvir a palavra de Deus vinda do céu para os nossos corações, que hoje está escalado o presbítero Roberto Medeiros, que tem a responsabilidade de trazer a mensagem vinda do céu para o meu e o seu coração. Roberto, por gentileza, chega até aqui. A paz do Senhor, irmãos. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui para compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Eu estava vendo a minha foto ali naquele folder, eu disse, rapaz, aquele cara ali não sou eu, não. O pessoal faz um negócio bonito com o Photoshop, né? Queridos irmãos, eu queria que vocês ficassem com as Bíblias abertas na leitura que foi feita, porque a gente vai discorrer um pouquinho sobre alguns versículos dessa leitura. Colossenses capítulo 1, versículos 3 até o 12. Essa carta aos Colossenses, Paulo escreveu, e com uma grande probabilidade ele a escreveu quando ele estava preso em Roma. Provavelmente essa data, a data dessa carta, ela está entre 57 e 62 depois de Cristo. Há alguma divergência em relação aos estudiosos, mas o período aproximadamente é esse. Então ele escreveu essa carta aos Colossenses, e uma curiosidade é que Paulo nunca esteve em Colossos. Ele chegou a passar por Éfeso. Éfeso ficava em torno de 160 quilômetros de Colossos, e Colossos ficava muito próximo de Laodiceia, cerca de 15 quilômetros mais ou menos. A cidade de Colossos hoje não existe mais, né? Hoje existem sim as ruínas,
e curiosamente até hoje as ruínas de Colossos não foram escavadas, né? Você tem as ruínas, mas não foi feita nenhuma escavação arqueológica no lugar até os dias de hoje. Na época de Paulo, a cidade de Colossos já era uma cidade que tinha entrado em decadência. Essa cidade, outrora, ainda na época do Império Grego, no Império Macedônico, ela fazia parte de uma rota comercial muito importante, porque ela ligava a Europa até o rio Eufrates. Quando o Império Romano conquistou todas aquelas regiões, ele mudou a rota e a cidade começou a ter um declínio do ponto de vista comercial. E logo depois, já ainda no primeiro século, depois que Paulo escreveu essa carta, essa cidade foi atingida por um terremoto, foi destruída e não foi reconstruída. Então ela acabou se extinguindo como cidade. Claro que outras cidades ao redor acabaram sendo construídas, erigidas. Hoje, o local onde estão as ruínas de Colossos é no território da Turquia, certo? Numa região chamada Frígia, e hoje pertence à Turquia. Então eu estou fazendo essa introdução até para os irmãos entenderem um pouco o contexto aqui que Paulo escreve para os irmãos de Colossos, né? Esses irmãos, provavelmente, a igreja de Colossos, ela deve ter sido fundada e estava sendo dirigida por um companheiro de Paulo chamado Epáfras. Ele faz referência a Epáfras aqui nos versículos 6 e 7, se eu não me engano, e colocando-o como conservo e como ministro. Então, é muito possível que o fundador da igreja de Colossos, uma vez que Paulo não esteve lá, tenha sido Epáfras, que foi o seu primeiro dirigente e era o seu pastor, na época em que Paulo escreve essa carta. E é Epáfras que leva para Paulo informações acerca da igreja dos Colossenses. Então Epáfras provavelmente vai até a prisão em Roma, onde Paulo estava preso, ou na prisão ou na sua casa. Paulo passou um tempo em Roma, numa casa, sendo guardado por soldados, e de lá Paulo escrevia as cartas para as igrejas. Então Epáfras foi que levou notícias para Paulo acerca de como estava a igreja e o que estava acontecendo na igreja. E o objetivo dessa carta, apesar dela iniciar de uma forma assim mais, como é que nós podemos dizer, mais light, mas ela tinha um objetivo: combater falsas doutrinas. As cartas de Paulo, quando ele escreve às igrejas, geralmente os primeiros 2 capítulos, ele trata de doutrina geral. A partir dos capítulos seguintes, a gente vai ver isso acontecendo em Filipenses, a gente vai ver isso em Tessalonicenses, a gente vai ver isso em Coríntios, a gente vai ver isso em Romanos. Os capítulos iniciais sempre vão tratar de doutrina geral, e os capítulos seguintes de recomendações práticas do dia a dia. Cuidados de comportamento, cuidado com a família, cuidado do tratamento com os pais, cuidado com a igreja, comportamento do ponto de vista de ser crente, com relação à conduta. É uma característica das cartas de Paulo. Esta carta aqui não é diferente. O objetivo dela era combater falsos mestres. Vocês vão ver isso já no capítulo 2, já vai começar a falar sobre falsos mestres. E o que é que estava acontecendo na igreja de Colossos? Possivelmente nós estávamos diante de uma igreja que estava sendo atacada pelo sincretismo religioso. Você tinha na igreja judeus, você tinha na igreja pagãos convertidos, que eram ligados ao mundo grego, ao mundo helênico. E, ao que parece, a igreja estava naquele dilema de se tornar uma igreja judia, porque Paulo fala sobre sábados, Paulo fala sobre luas novas, dá a entender que a influência judaica na igreja, os judaizantes, como eles chamavam, estavam tendo uma influência muito forte, estavam colocando julgos, julgos pesados para os irmãos de Colossos, e ao mesmo tempo estavam tentando fazer uma
uma mescla com a cultura helênica. Sincretismo religioso bastante comum hoje em dia, mas que a igreja de Colossos já estava enfrentando isso há mais tempo. Então Paulo vai começar o capítulo 1, o capítulo 2, falando da superioridade de Cristo, da sua origem como Deus, a sua posição como Deus, como onipresente, como Criador de todas as coisas, porque também lá em Colossos havia uma deusa que era uma deusa semelhante à que tinha em Éfeso, que era a Cibele. A Cibele era considerada a mãe dos deuses, né? Era a mãe criadora. Então esse contexto estava lá em Colossos também. Então Paulo, com o cuidado que ele tinha com as igrejas, ele começa falando sobre a supremacia de Jesus Cristo. Ele, como Deus, Filho de Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Então, esse é o ponto que Paulo começa a trabalhar. Só que Paulo, ele começa a louvar a igreja de Colossenses, né? Vocês vão ver que logo no versículo 3, ele dá graças a Deus, que está sempre orando pela igreja. Então Paulo ora constantemente por essa igreja, né? E ele vai dizer o seguinte: porquanto ouvimos da vossa fé, versículo 4, em Cristo Jesus, da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tende para com os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu. 3 coisas Paulo louva os colossenses. Primeiro, a fé em Jesus Cristo. Segundo, o amor que existia entre os irmãos da igreja. E esta fé em Jesus Cristo e este amor para com os irmãos gerava uma terceira virtude, que era a esperança da vida eterna. Essa tríade, fé, amor e esperança, nós vamos encontrar em várias cartas de Paulo. Paulo sempre adota esse modelo em seus textos. Se os irmãos tiverem curiosidade de ver, Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5, nós vamos encontrar essa mesma situação. Fé, não necessariamente na mesma ordem, mas você vai encontrar fé, amor e esperança. Gálatas capítulo 5, versículos 5 e 6, você também encontra essa mesma estrutura que Paulo trabalha. Também lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5 e 8, você também observa essa mesma característica. Então, por que Paulo enfatiza muito a fé, o amor e a esperança? Porque é isto que distingue um crente. É isso que distingue o cristão. Em relação às outras pessoas, em relação ao mundo, todo crente tem que ter fé em Jesus, tem que ter amor um para com os outros, inclusive Jesus é mandamento de Jesus, e tem que ter esperança na vida eterna. Faltou um desses três elementos, não é cristão, né? Imagine se você tem amor e você tem esperança, mas você não tem fé em Cristo. Não funciona. A salvação não funciona sem Jesus Cristo. Eu tenho fé e tenho esperança, mas eu não tenho amor. Tiago já advertia sobre o problema da fé morta, né? A fé sem as obras é morta. E quando a gente vê aqui Paulo falando sobre amor, ele não fala o amor filosófico, não. Ele está falando daquele amor filia, aquele amor fraternal entre os irmãos, que está associado à prática de boas obras. Então Paulo vai louvar a igreja por 3 virtudes: a fé em Jesus Cristo, o amor entre os cristãos e, decorrência do amor e da fé, a esperança na vida eterna. E aí ele sai discorrendo, e aí eu queria me centrar aqui mais no versículo 9, porque ele tem algo muito interessante para nós. Por esta razão, né, ele fala do ministério de Epáfras, e de tudo que Epáfras trouxe para ele de notícia. E ele volta a dizer: olha, por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Ele volta a dizer o que ele disse lá no versículo 3, que estava sempre orando pelos irmãos. E de pedir que sejais cheios de 3 coisas Paulo pede, nesse versículo a Deus, em prol dos irmãos colossenses.
ele pede, primeiro, que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Primeiro pedido de Paulo. Irmãos de Colossos, vocês têm que ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. É preciso que os crentes colossenses, e é claro, nós também, já que nós temos fé, nós amamos uns aos outros e temos a esperança de vida eterna, a gente se enquadra na mesma característica dos crentes colossenses. Então é preciso conhecer a vontade de Deus. Como é que eu conheço a vontade de Deus? Através da sua palavra, através do que Ele nos revelou, através do que Ele nos disse. Eu preciso conhecer essa vontade. A vontade de Deus não é uma vontade, como é que eu vou dizer? Uma vontade qualquer, não, ela é uma vontade específica. Ela tem uma vontade que está relacionada à sua obra, está relacionada ao seu amor para conosco. É interessante porque Paulo fala, que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, e eu me recordo lá da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, e lá no final, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade, não é a vontade do apóstolo Paulo, não é a vontade do pastor Pedro Miguel, não, é a vontade de Deus. Então, a primeira preocupação de Paulo em sua oração é que os crentes colossenses fiquem cheios do conhecimento da vontade de Deus. E é claro que para que eles conhecessem essa vontade de Deus, eles iam precisar de duas coisas: conhecimento da palavra de Deus e oração. A palavra de Deus, porque revela aos crentes aquilo que Deus quer, aquilo que Deus fez, o que Ele faz e o que Ele fará. A oração mantém a comunhão do crente com Deus, é onde ele tem o fluxo de informações. Eu vou conversar até um pouquinho mais sobre fluxo de informações aqui, quando a gente falar de inteligência, né, com o crente, para que você tenha a orientação de qual é a vontade de Deus. Mas Paulo não olha só, não pede só pelo conhecimento da vontade de Deus. Ele vai falar também conhecimento da sua vontade, também ele pede em toda a sabedoria. Então a segunda coisa que Paulo pede e ora para os crentes de Colossos é sabedoria. E essa sabedoria não é a sabedoria humana, não é a sabedoria carnal, com suas imperfeições, não. É a sabedoria divina, é aquela que vem do alto. É aquela que Tiago diz que tem alguém em falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. É esta sabedoria que Paulo está querendo que os crentes colossenses passem a ter. A sabedoria que vem do alto, é a revelação de Deus, são os valores, são os princípios divinos, os princípios espirituais, é a verdade. São as diretrizes do reino de Deus que vão mostrar às pessoas qual é o caminho que deve seguir. Então a sabedoria de Deus, ela está associada exatamente como funciona o reino de Deus. O que é que eu tenho que priorizar? O que é importante para Deus? É esta sabedoria que Paulo está querendo que os irmãos colossenses eles passem a ter. Então, é um ponto muito importante isso, porque dentro de um contexto atual, em que as pessoas no mundo cada vez mais se afastam de Deus, o mundo cada vez mais busca ter comportamentos, pensamentos, filosofias anti-Deus. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente o contrário. Não, eu quero que vocês tenham a sabedoria que vem do alto. Eu preciso que vocês tenham, eu quero que vocês tenham a noção de quais são as prioridades espirituais. Eu quero que vocês saibam discernir corretamente as coisas. Os irmãos vão se lembrar que lá em 1 Coríntios capítulo 2, 14 a 16, Paulo
mostra aos Coríntios, né, e ele até coloca que o homem natural, certo? Para o homem natural, as coisas de Deus são o quê? Para o homem natural, as coisas de Deus são o quê? Loucura. Por quê? Porque ele não as entende, ele não consegue ver. Porque elas se discernem de que forma? Espiritualmente, né? E aquele homem que é espiritual, ele de ninguém é discernido. E aí Paulo no final, lá no versículo 16, ele vai dizer o seguinte, que nós temos a mente de Cristo. O que Paulo quer para os colossenses é que eles tenham a mente de Cristo. O que Deus quer para a Candelária é que nós tenhamos a mente de Cristo. É que nós tenhamos esta sabedoria, este entendimento, esta visão espiritual que é totalmente diferente de uma visão que você encontra no mundo. E aí há uma preocupação, porque as tentações do mundo e o corre-corre e às vezes até algumas pregações que a gente vê enfatizam muito as questões materiais e o dia a dia. E a gente aos poucos estamos abandonando os valores do reino, os valores espirituais, a esperança na vida eterna. A gente está deixando de usufruir de um arsenal ou de uma reserva de sabedoria, que é a sabedoria de Deus. Nós estamos optando por deixar isso de lado. E muitas vezes estamos ficando igual ao homem natural, que não consegue discernir nada e não consegue perceber as coisas. Vejam que o conhecimento, ele não é algo que você adquire naturalmente. Alguém já nasce sabendo tudo? Alguém já nasce sendo engenheiro? Ou sendo advogado? Não, o conhecimento você só consegue adquirir com muito esforço e ao longo do tempo. E o conhecimento espiritual, você acha que vai ser assim do dia para a noite também? Então a gente precisa buscar essa sabedoria de Deus, buscar esse entendimento para podermos crescermos do ponto de vista espiritual. Porque não é algo simples, não vai acontecer de uma hora para outra. Todo tipo de conhecimento, ele exige esforço. Para você querer ser sábio, ainda que seja no mundo secular, com as ciências seculares, você precisa ter esforço. E eu tenho certeza que alguns irmãos aqui que têm atividades profissionais e que se formaram e têm a sua missão de vida ou o seu trabalho, sabem que não é fácil. E precisa estar aprendendo todo dia, porque senão fica um profissional ultrapassado. Ora, se com o mundo secular isto é necessário, imagine em relação ao mundo espiritual. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência de buscar a sabedoria de Deus. Lá em Provérbios, aliás, não é em Provérbios, é em Jó, capítulo 28, versículo 28. Diz lá, o temor do Senhor é a sabedoria. Então, relação com Deus. E aí ele complementa, e o afastar-se do mal é a inteligência. Dos 3 pedidos de Paulo, o terceiro é exatamente o que Paulo chama de inteligência espiritual. É o único lugar na Bíblia que você vai encontrar essa expressão inteligência espiritual. Características da inteligência. Primeiro, só o ser humano, e para deixar claro, quando eu falo ser humano, eu estou falando homens e mulheres, né? Ainda não aderi ao discurso do todes, não. Mas todo ser humano, ele é inteligente. E é o único ser na face da terra que é inteligente. Não existe outro ser que seja inteligente. Quais são as características da inteligência? Capacidade de raciocinar, capacidade de entender conceitos, capacidade de tomar decisão, capacidade de discernir o que é certo e o que é errado para auxiliar suas escolhas, capacidade de interpretar. É isso que nos faz pessoas
inteligentes. Entendam que para que a gente consiga ser sábio, não adianta você ter sentimento. Não é o sentimento que vai você sábio. Também não é o comportamento. Você repetir o comportamento várias vezes não torna ninguém sábio. Um papagaio, de tanto escutar uma pessoa falar determinada palavra, ele também consegue repetir, mas isso não o torna sábio. É um cachorro treinado para ficar sentado, ficar em pé, ele repete comportamentos, mas isso não o torna sábio. Então, um simples comportamento não vai tornar ninguém sábio. O que torna alguém sábio é o pensamento. E por isso é que a Bíblia vai dizer lá em Provérbios 15, 24, que o sábio olha para cima para se desviar do inferno que é embaixo. É por isso que Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Paulo escreve aos Colossenses também, em capítulo 3, versículo 2, que pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Então, o pensamento é a característica do ser humano, onde ele consegue aplicar a sabedoria divina. Não sei se os irmãos eu estou conseguindo passar isso de forma clara para os irmãos, né? E aí, o que é a inteligência em si? A inteligência é a aplicação prática da sabedoria. É a aplicação no dia a dia. Então, se você tem a sabedoria de Deus, como é que você sabe que você tem a sabedoria de Deus? O segundo pedido de Paulo, que no seu dia a dia você vai aplicar essa sabedoria nas situações que você vivencia no dia a dia. É esse o objetivo e essa é a ideia que Paulo tem de inteligência espiritual. É você aplicar a sabedoria espiritual que você recebeu nas ações do dia a dia. Então você passa a ser inteligente espiritual. Então você tem a capacidade de decidir corretamente, você tem a capacidade de discernir entre o certo e o errado, você tem a capacidade de ver onde os outros não estão vendo. Lembre-se do discernimento espiritual lá de 1 Coríntios capítulo 2. Então o crente, por definição, ele é mais inteligente do que o ímpio. Por quê? Porque ele tem acesso à sabedoria divina e pelo que ele aprende da sabedoria divina, pelos princípios e pela comunhão que ele tem com Deus, já que nós temos a mente de Cristo, óbvio que as nossas decisões têm que ser melhores. Os irmãos concordam? Faz sentido. O crente está tomando decisão errada, mais errada do que descrente? Alguma coisa não está funcionando. O que é que não está funcionando? Muitas vezes a nossa culpa, o nosso pecado. Eu, por exemplo, já tomei decisão errada na minha vida. Levei uma bola, como o pessoal diz, uma bola nas costas por isso. Mas quando eu fui ver, eu tomei decisão fora da palavra de Deus. Se eu tivesse seguido a palavra de Deus, não teria acontecido. Então, muitas vezes, algumas coisas que fazemos não dá certo porque a gente deixa de usufruir da sabedoria que Deus nos dá. Eu, há muitos anos, tomei por princípio, não tomo decisão precipitada. Então, Rodrigo pode chegar para mim com o carro mais bonito do mundo e dizer assim, olha, estou dando esse carro para você aqui, está bem baratinho e quero comprar. É uma oportunidade de ouro, eu sei que é uma oportunidade, eu sei que o preço está bom, mas eu não vou pagar na hora. Porque eu aprendi a orar e a pensar. Teve uma vez, até rapidamente um testemunho, eu e o Rosângela, a gente estava de férias, aí tem aquele pessoal de hotel que chega para vender quarto, né? Tipo, você comprar uma parte de um quarto de hotel, que aí você pode alugar para terceiros ou você pode usufruir em determinado período do ano.
E o negócio é uma coisa maravilhosa, né? O pessoal engabela você de um jeito e você vai indo e vai conversando e tudo, e eu achando legal o negócio. Puxa vida, esse negócio parece que é bom mesmo, né? E fui. Mas na hora que eu me sento na mesa, tem um vídeo, tudo, lanchinho, docinho, e conversa, e vem, o pessoal tudo muito simpático, né? E eles faziam um negócio no auditório lá, e aí todo mundo que celebrava o contrato, aí todo mundo batia palma, aquele negócio para induzir mesmo você. E eu comecei a me incomodar, eu disse, está faltando um negócio aqui, eu não estou conseguindo espaço para orar, não estou conseguindo espaço para pensar. Aí eu pensei, aí já veio o contrato, né? E eu sou advogado e eu gosto de ler. Eu gosto, não tenho problema nenhum de ler cláusula contratual. Aquilo que ninguém gosta de fazer, eu gosto. Ler um contrato para mim é um deleite. Então, contratão cheio de cláusulas, aí eu fui lendo uma e o vendedor começou a ficar impaciente. Eu disse, olha, calma, porque eu gosto de ler. E aí a minha oração foi, Jesus, me mostra aqui nesse contrato alguma coisa que está errada, que é para não fechar esse negócio, que eu não estou confortável não. Jesus não me mostrou? Mostrou. Tinha uma cláusula lá que eu disse, essa cláusula aqui eu não concordo por isso, por isso, por isso. Deu um rebu lá na hora, o cara foi, voltou, mexeu. Olha, infelizmente não tem como mudar. Aí eu disse, infelizmente vocês vão deixar de fazer um negócio comigo, porque essa cláusula não funciona. Mas foi o quê? Foi Deus. Porque se você não pensa e você não faz a ligação com o céu, você não vai ter essa revelação, esta informação privilegiada. Moisés, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, ele vai falar sobre o povo cumprir e seguir os mandamentos, porque todo mundo em volta, os povos em volta, iam olhar para os estatutos e o comportamento do povo e ia dizer, só este povo tem gente sábia e inteligente. É para o mundo olhar para nós e dizer a mesma coisa. Rapaz, só nos crentes é que a gente encontra gente sábia e inteligente. Por quê? Porque nós temos acesso. Deus nos prometeu isso, Deus nos dá isso. Tiago diz, eu volto a insistir nessa frase de Tiago, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá abundantemente e não lance em rosto. É algo que nós temos acesso, é algo que nós podemos pedir a Deus, é algo que nós podemos usufruir. E mais, nós que somos pentecostais, ainda temos uma vantagem adicional. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, e uma vez que cremos no batismo com o Espírito Santo, nós temos pelo menos 3 dons que estão associados à inteligência e sabedoria. Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e dom de discernir. Então não dá para errar. Não dá para errar com todo esse arsenal que Deus nos dá. Então, agora, o que é que Paulo orou para os irmãos? Ele colocou essas 3 coisas importantes: conhecer a vontade de Deus, ter a sabedoria espiritual, a sabedoria divina, né, que são os princípios, os valores, o modo como o reino opera, e a inteligência espiritual, que é a aplicação prática da sabedoria no dia a dia, para que você tome decisão correta, você discirna corretamente as coisas. Mas para que isso? Aí Paulo, no versículo 10, ele vai explicar para que tudo isso. Não é para você se envaidecer, não é para você se achar que é o tal ou que é o mais sabido, né, na sala. Não é isso, é para que possais andar dignamente diante do Senhor. Condição para andar dignamente diante do Senhor é ser sábio e inteligente espiritual. Já pensaram nisso? Porque às vezes a gente pensa que andar dignamente diante do Senhor é ter certos costumes, ter certos hábitos, mas Paulo está dizendo aqui, você precisa conhecer a vontade de Deus, você precisa ter a sabedoria divina, você precisa ser inteligente espiritualmente, para que você possa andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo,
frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Não é algo que você adquire e para, é contínuo. Lembra que eu falei que conhecimento você precisa ter esforço, e é uma caminhada, é uma jornada? Pois aqui é o que Paulo está aqui dizendo, crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados, ou seja, ajudados, você não faz isso sozinho, né? Você é ajudado, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Aqui está falando do poder de Deus. E esse poder de Deus não é para você se tornar poderoso na terra. O poder de Deus, ele serve para 3 coisas aqui, que Paulo nos revela: paciência, longanimidade e gozo, ou alegria, se vocês preferirem. Algumas versões vão estar dizendo que aqui gozo é alegria. Então, na verdade, você tem sabedoria, você tem inteligência espiritual, você conhece a vontade de Deus, para que ande dignamente diante do Senhor, para que você se frutifique em toda a boa obra, para que você cresça no conhecimento mais e mais, até atingir a estatura de varão perfeito, né? E para isso, você vai ser ajudado pelo poder de Deus, que vai se manifestar em você, através de 3 coisas: a paciência, a longanimidade e a alegria. Lembre-se que sobre paciência, Paulo fala muito bem disso lá em Romanos, sobre você ser paciente e suportar as tribulações. Paulo aprendeu a ser paciente. Interessante que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E é na fraqueza que se revela a paciência. É o quanto você suporta, o quanto você espera, o quanto você aguenta coisa vindo contrário a você, o quanto você dobra, mas não quebra. E passando por esse processo vem a alegria. Paulo vai dizer lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 29, que a nós, crentes, foi nos dado não só conhecer a Jesus Cristo, mas também sofrer por Ele. Veja que o sofrimento para Paulo era um benefício. E a gente às vezes fica muito preocupado, chateado e reclamando quando estamos passando dificuldades, porque estamos sofrendo. Mas para Paulo a visão era diferente, porque ele tinha uma visão de eternidade muito clara. Ele tinha uma visão da vida passageira, que é essa vida que nós temos aqui, muito clara. E para ele olhava para Jesus. Ele tinha esperança. Por isso que ele vai dizer: acabei a carreira e já sei que está me reservada uma coroa. Por isso que Paulo vai dizer: olha, eu olho para frente, eu deixo as coisas para trás, as que passaram eu deixo para trás, e eu prossigo adiante para o alvo, que é Cristo. Queridos irmãos, que esta palavra sirva para a nossa edificação, para que a gente busque mais a Deus nas 3 coisas que Paulo pediu para a igreja. E nós temos que orar por isso. Precisamos conhecer a vontade de Deus, precisamos ser sábios do ponto de vista espiritual, entender como funciona o reino, quais são as prioridades do reino de Deus para a nossa vida, e uma vez obtendo essas informações, trazê-las para o dia a dia, para a aplicação do dia a dia, para aí sim sermos inteligentes espiritualmente. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês e mais uma vez obrigado pela oportunidade. Graças a Deus por essa mensagem tão proveitosa para nós, nossos corações, nos dias atuais. Rodrigo, dá um som maior aí, Rodrigo. Canta comigo. Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Cante. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra você, irmão? Então cante. Ele é tudo pra mim, Ele é o tesouro que eu tenho
guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Graças a Deus. Presbítero Elisandro, traga aqui o recado. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta mensagem abençoadora para todos nós, né? Meus irmãos, eu vim aqui dar esse aviso de extrema importância para todos nós, tanto para professores da escola dominical, quanto aqueles que algum dia desejem, sintam no seu coração o chamado do Senhor para essa tão honrosa tarefa que é ensinar a palavra do Senhor. E você que não está nenhum desses dois e quiser, desses dois, vamos dizer assim, públicos, e quiser estar presente nesse seminário, pode vir. Quem sabe o Senhor não fala com você, quem sabe o Senhor não orienta o seu coração e te chama para ser um ensinador cristão. Pois bem, sábado agora, dia 16 de setembro, a partir das 18 horas, estaremos aqui com o seminário EBD com propósito. O tema desse seminário é Ensinando para Transformar Vidas. O versículo-chave desse tema está baseado no capítulo 7 de Esdras, que diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Em nome de Jesus, o nosso preletor, o evangelista Tiago Rosas, que também é um ensinador da palavra do Senhor. Os irmãos tiveram interesse de conhecê-lo melhor, ele tem um canal no YouTube. Não que isso seja, vamos dizer assim, um atestado de sabedoria, mas pela graça do Senhor, esse irmão tem sido uma ferramenta afiada no inferno, a serviço do reino de Deus, para desmanchar a obra do inferno através do ensino poderoso da palavra de Deus. Então será ele que estará aqui tanto no domingo, tanto no sábado a partir das 18 horas e também no domingo pela manhã ele estará aqui ministrando em classe única para a classe dos adultos, aproveitando que será o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Então no domingo pela manhã também ele estará aqui ministrando a lição 12, que será a penúltima lição do trimestre em curso, e em nome de Jesus também será uma bênção. Então você que é professor, você que ainda não é professor, está convocado para estar aqui amanhã. Não precisa pagar nada, você apenas pode nos procurar, que a gente, ou simplesmente venha ser abençoado aqui amanhã, tá certo, meus irmãos? Era isso, pastor Natanael, muito obrigado, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja. A paz do Senhor, meus irmãos. Esse final de semana, na sexta-feira, no sábado, naturalmente, nós temos o círculo de oração dos jovens e o círculo de oração de crianças, tá? E no domingo, acabou de avisar o irmão Elisandro, presbítero Elisandro, sobre o que acontecerá na parte da manhã. No sábado também está a programação, já foi dita aqui. E no domingo à noite o culto é com o DEJAD, Juventude. E aí já se prepare para segunda-feira, terça e quarta nós estarmos aqui no Congresso de Oração da IEADERN. E um detalhe muito importante: o dia na casa do Senhor deste mês será terça-feira que vem.
Não se esqueçam desses aspectos. Terça-feira que vem, não chegue às 7h30, porque já está quase acabando o culto na próxima terça-feira. Pastor Martim Alves da Silva estará pregando na terça-feira no nosso culto de Congresso Nacional, Congresso de Oração da IADERN. Essa é a nossa programação. Domingo o irmão Pedro Miguel vai reforçar isso aqui, porque não será o dia na casa do Senhor, não será na última terça-feira do mês, será terça-feira próxima, aproveitando a oportunidade do Congresso de Oração. A paz do Senhor. Muito bem, graças a Deus por este culto abençoado. Sentimos a presença de Deus no nosso meio e desejando para você uma boa noite e uma paz do Senhor para todos. Ficamos de pé e vamos encerrar esse culto. Convidamos aqui o nosso querido irmão, co-pastor Pedro Miguel, que fará a oração final e logo após estaremos dando a bênção apostólica. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Apenas, amados, dando ênfase, conforme nosso irmão Arimateus fez menção, próximo domingo nós teremos o culto sob direção do Departamento de Jovens e Adolescentes. Na verdade, o final de semana ele é voltado, isso, ao Departamento de Jovens e Adolescentes, desde o círculo de oração, amém? No domingo nós começamos cedo aqui na consagração, a partir das 8 horas da manhã, as salas, isso, dos jovens, estarão aqui também funcionando, e à noite, grande culto de celebração a Deus pelos 18 anos do conjunto Herdeiros, amém? O conjunto de adolescentes da nossa igreja, Inclusive eles nesse momento se encontram ali ensaiando. Vai estar ministrando a palavra do Senhor aqui o presbítero Anderson Leão, ele que é vice-diretor do DEJAD no Rio Grande do Norte, vai ser o preletor da noite. Então sinta-se convidado, você, seus familiares, amém, amigos não evangélicos, porque é dia de festa aqui em celebração pelo aniversário, mas a gente quer também que seja festa no céu por vidas alcançadas pela poderosa palavra de Deus, amém? Então sinta-se convidado, você e sua família estar juntamente conosco no domingo cultuando ao Senhor, amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus pela noite, pelo culto, amém? Pela recuperação do nosso irmão Gilmar, pela palavra que foi ministrada essa noite aqui, que nos alimentou espiritualmente, amém? E para que o Senhor seja conosco no retorno para os nossos lares, amém? Eterno e soberano Deus, somos gratos, Senhor, a Ti, por mais uma noite termos o privilégio, Senhor, de estarmos em Tua casa, Senhor, reunidos em torno do Teu santo nome, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, pela palavra que foi ministrada nesta noite, Senhor. Saímos daqui, Senhor, diferente de como entramos, Senhor. Nós Te pedimos também, Senhor, pelo retorno agora aos nossos lares, Senhor, nos protege do homem mau e sanguinário, Senhor, nos dá uma noite, Senhor, de sono reparador e uma manhã na Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos também, Senhor, porque oramos aqui nesta igreja, Senhor, pela recuperação do nosso irmão Gilmar, Senhor, e Tu já tens feito, Senhor. Hoje ele recebeu alta ali daquela UTI, Senhor, se encontra agora na enfermaria, Senhor, e nós queremos que em breve ele estará aqui, Senhor, cantando o hino da vitória, meu Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo isso e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, em tempo ainda, nas suas orações em casa, ore também pelo nosso pastor, que está viajando, todo mundo sabe, é sabedor, e por aquela caravana também que foi ali a Israel. Que Deus o traga em paz. Já estão lá, já chegaram lá em Tel Aviv, capital de Israel, lá em Jerusalém, e que tudo dê certo e que ele traga e venha para o nosso convívio em paz e segurança. Amém? Recebam a bênção apostólica em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus lhe dê uma boa noite, a paz do Senhor.